Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente e, acima de tudo, no coração de cada um de nós. E para nossa ambientação, nós vamos ler o livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 173. Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outrem. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviços merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas, que podes executar sem se cansares nem os modificar. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado, desse modo educando-os mais e espalhando afeição em torno dos teus passos. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais e mentores desta casa, nós só temos a Te agradecer a grande oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. A oportunidade da vida que nos concede, para que possamos construir um mundo melhor. Te pedimos, Senhor, que envolva o expositor da noite, para que ele possa trazer para cada um de nós aquilo que precisamos escutar, para transformar a nossa vida e transformar o mundo que está ao nosso redor. Te pedimos também, ó Pai, por tantas pessoas que vivem situações difíceis na sua caminhada, que a grandeza e a luz do Teu amor possa as envolver hoje, agora e sempre, graças a Ti, Senhor. Nós estamos chegando agora no momento mais importante da noite, que é o nosso estudo. Hoje o nosso estudo está a cargo do nosso irmão Alessandro Martins. A instituição que ele frequenta é a Congregação Espírita Cristã, que fica na rua Arthur Rios, 388, em Campo Grande. E nós estamos continuando o mês espírita em homenagem ao livro espírita, e hoje o tema será Caminho da Luz, que é o livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Possamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui, pela vibração muito amorosa que tem na casa, rostos amigos, que a gente já consegue nos dar energia, alegria. E foi muita felicidade quando aceitamos o convite. Primeiro, quando a gente aceita o convite, a gente fica um pouquinho com as pernas bambas, porque você pega a coisa, você acha que é perfeito, quando você se dá conta, porque você é meio que inudibriado, os espíritos superiores sabem, te envolve, você fica feliz. Quando passa um tempo da felicidade, você fala, onde eu fui me colocar? Mas aí você vê que eles também te dão suporte, te envolvem, você se esforça, fica desesperado, fica um pouco mais calmo, mas consegue chegar à solução. E essa obra é uma obra realmente dentre as maravilhosas de Francisco Cândido Xavier, é uma que nos faz despertar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Esses vídeos que me reportam fora da Terra, do orbe terrestre, parece que traz uma certa sensação de saudade, uma sensação de que algo além ainda que nos pertence, o que nos faz chegar longe, parece que falta algo. Quando criança, eu escutava meus parentes dizer assim, eu tive várias pessoas de várias religiões, e os parentes das religiões católicas, evangélicas, falavam assim, Deus criou as estrelas para a gente ficar admirando o céu. E eu achava aquilo chato e que não fazia sentido. Como é que Deus cria estrela só para a gente? E por que a estrela não faz sentido, vó? Aí minha avó vinha
tá vendo? A culpa da minha filha, fica levando essas crianças nesses lugares aí, ó, estranhos. Minha mãe já levava a gente no centro espírita. E aí nós íamos para a evangelização. E já fazia, estranhamente, as coisas não faziam sentido. E minha avó dizia, tá vendo? Fica perturbando a cabeça das crianças. E a gente olhava para o céu e falava, isso não faz sentido. E aí, hoje, trazendo esse livro, A Caminho da Luz, né, eu consegui até na biblioteca, maravilhosamente bem. É muito bom ler. Livros da biblioteca são maravilhosos. E A Caminho da Luz traz uma nova despertar para a gente. Se já lemos, que tal ler de novo? Reler. Porque Jesus, uma vez, na passagem do Bom Samaritano, quando o nosso irmão o interroga de maneira a complicar o caminho do Cristo, pergunta a ele e ele diz, o que está escrito e como você lê? Então, como está escrito e como a gente lê? Como a gente estuda o livro? De que maneira a gente absorve? De que maneira a gente se aprofunda naquilo que a gente lê? Lê só por ler ou lê por aprender ou por absorver? Por isso que estudo em grupo é bom. E aí, Emmanuel nos traz esse livro. No prefácio, ele já diz que não tem proposta nenhuma desse livro trazer diferenças na parte histórica, apenas vem mostrar para a gente, através desse livro, a fé, a evolução espiritual, o projeto de Deus caminhando. E no primeiro capítulo, em que Emmanuel intitula, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vem dizer a Gênese planetária. E na Gênese planetária, ele diz a comunidade dos espíritos puros. Rezam as lendas que a comunidade de espíritos puros que habitam o sistema solar, espíritos puros do nível e top de Jesus. E aí, vamos ver relatos de Emmanuel que 2 vezes eles se reuniram quando houve a necessidade da criação da Terra e quando houve a vinda do Messias encarnado. Nesses 2 momentos. Então, sobre todo esse sistema solar, tem uma comunidade de espíritos puros. Comunidade. Comunidade é algo que a gente sonha, deseja, mas ainda não alcançou. Nós. Por quê? Comunidade significa viver fraternalmente, com igualdade, todos se amando. Então, espíritos com os mesmos níveis, com a mesma ideologia de amor, de paz. Então, essa pleide de espíritos se reuniram para planejar o nascimento do orbe terrestre. Espíritos elevadíssimos, construtores siderais, se unem ao Cristo e, mediante uma força, se ver desprender do Sol um pedaço pequenino, vamos dizer assim, que vai levando de 2 a 3 bilhões de anos mais ou menos para se girando, para numa órbita e ali começa a sofrer todas as influências explicadas pela física e pela química. Aquecido a 200.000 graus Celsius. Gente, é muita coisa. Se a gente botar a mão num foguinho já de 10 graus, 5 graus, já arde 200.000 graus Celsius. E após toda a elaboração do Cristo,
e desses irmãos siderais é vindo do espaço um sopro, uma energia que resfria o orbe terrestre. Olha que espetáculo, né? Imagina a possibilidade de um dia nos termos e ver isso, que bonito, né? Eu um dia achei tão legal a minha sobrinha falando que ela conseguiu acompanhar, que ela e minha irmã adoram a natureza, e elas tiraram de uma folha uma lagarta. Eu ainda, espírito inferior, teria jogado a lagarta fora. Elas, espíritos mais elevados, colocaram numa caixinha, alimentaram ela entrou para o casulo e virou uma borboleta. Achei lindo aquilo. Eu ainda tenho uma paciência para esperar tanto. Queria que a borboleta virasse da noite para o dia, mas elas esperaram e foi gratificante. Então imagina você acompanhar esse processo. Isso nós estamos falando de uma borboleta, do seu nascimento. Imagina você acompanhar o nascimento de um planeta, ver todas as transformações, ver todas as possibilidades. E aí, Emmanuel nos fala que, após o resfriamento, o congelamento da Terra, começou ali o princípio dos mares. E começa as tempestades que varriam o orbe de ponta a ponta. Trovoadas, tempestades, e formam-se os mares. Olha que beleza, né? O mar, lindo, maravilhoso. E aí, o Cristo, com a sua inteligência, visto que ele é um espírito puro, e é muito interessante, porque eu estava estudando e eu achava que nas nomenclaturas espírito puro era o top. Porém, tem uma revista, Reformador, aonde Kardec pergunta a um outro espírito e diz: depois que chega espírito puro, acabou? É só isso? E eles dizem: não, no espírito puro também tem uma escala. Eu falei: gente, eu não sei nem o que é espírito puro, e ainda tem escala no espírito puro. Ou seja, tem aquele espírito puro iniciante, tem aquele espírito puro mais adiantado, tem aquele espírito puro mais top. Então, neles também tem escalas nos espíritos puros. Vamos ver aqui, viu que lindo? A Terra, aí cresce, aí tem o sistema solar, aí cresce, tem a Via Láctea, aí cresce, tem a nebulosa, aí cresce. Para comandar todo o sistema solar, tem um espírito superior ali, puro, mais elevado do que os outros que comandam os planetas. Para comandar a Via Láctea, tem um outro mais superior que manda em todos os outros sistemas. Para comandar a nebulosa, tem um outro mais superior que comanda todas essas. E assim vai. Não é assim que acontece? Jesus é o governador da terra, aí determina um espírito de Ismael que observa aqui ajuda o Brasil, tem um outro espírito, e assim vai. Sempre tem um espírito mais superior que comanda uma gama maior, não é? E a gente às vezes olha e fala assim: gente, o orbe terrestre é o centro do universo. E aí, quando você estuda essa obra, você cai por terra. Ou você se desespera e diz que tudo que você estudou não era aquilo, ou o seu orgulho vai falar mais alto e vai dizer: isso eu também não acredito. Que um dia uma pessoa falou isso para mim: eu li por ler. E aí, viu? O que você achou? Eu não acredito em nada disso que eu li. Então, a escolha é sua. Agora você já sabe. Se você não quer acreditar, a escolha é sua, não depende mais de mim. E esse livro nos mostra exatamente toda essa maravilha. Tudo isso que nos é ofertado, do princípio ao fim. Porque a gente sabe que um dia todos os planetas que iniciaram vão ter um fim. Como já mostraram telescópios, né? O Hubble, agora é o James West, que é o mais ainda avançado, e eles mostram que quando a gente viu, eles viram uma luz de um planeta que se desfez há mais ou menos 460 milhões de anos-luz. É muito longe isso.
Quando a gente tem essa percepção, já não existe mais o planeta. E o que é fantástico desse livro é nos despertar que tudo vai de acordo com a vontade de Deus. Tudo entra sempre certo. Eu costumo dizer que a gente tem um ditado que diz: Deus escreve por linhas tortas, não é? Não é esse ditado. Na verdade, é Deus escreve por linhas certas. A gente que vê torto. Nossa visão entorta tudo. Quando a gente não quer entortar o que não tem como, o que é reto. E aí a gente passa pela dificuldade, pela dor. Então tudo segue o planejamento. E principalmente, como já disseram os espíritos nas perguntas a Kardec, nada dá salto. Tudo vai evoluindo devagar, progressivamente, paulatinamente. Não se dá saltos. Não existe mágica. Aparece, do nada apareceu. Não existe isso. E aí, nós vamos caminhando e vai mostrando que cada vez mais vai se existindo vida. Porque após essa tempestade, tudo serena, fica tranquilo, é trago uma massa viscosa, cobre a terra, e lá no fundo dos mares, chamado de protoplasma, é a origem dos primeiros seres. As amebas, unicelulares, olha que beleza. Os primeiros seres habitantes do orbe terrestre. Diz Emmanuel que tudo que tem vida hoje originou-se de lá, fisicamente falando. Tudo fisicamente que nós conhecemos se originou dessa maçã. E dali começou a grande, maravilhosa evolução. Deve ter sido uma aula de ciências fantástica, né? Experiência, certo, muda isso, a gente já sabe, mas isso aqui vamos trocar, vamos tentar, vamos acreditar, esse aqui mudar. Deve ter sido aquela aula que as crianças adoram, que você bota, elas entram com o uniforme branco, sai com o uniforme colorido, mas sai feliz porque ela bota a mão na massa. Então, toda essa transformação foi concebida paulatinamente, até que depois começaram a vir os primeiros seres, os peixes, répteis, vegetais, e os primeiros primatas. Nessa parte é muito interessante, porque até então, às vezes, não sei todos vocês, mas existia uma confusão entre saber se nós vimos ou não do macaco, que existia essa dúvida, né? E aí, pela doutrina espírita, pelo conhecimento que nos traz, já Charles Darwin, ele dizia que o homem e o macaco não vieram da mesma, eles vieram de um ancestral comum. E aí a doutrina espírita nos confirma isso através desse livro. Emmanuel fala a mesma coisa, um ancestral comum, que nem era homem, que nem era macaco, em que em um determinado momento da curva, ambos se distanciaram, seguiram caminhos diferentes. Até porque nós sabemos que as raças, as espécies evoluem. Quando uma espécie evolui, a outra deixa de existir. Não sei se vocês já ouviram falar que o elefante é o sucessor do mamute. Que determinado animal é o sucessor de outro pré-histórico. Então é sempre assim. Quando um chega no nível elevado, substitui aquela outra espécie. Uma nova surge mais elaborada, mais aperfeiçoada. Então, o Emmanuel, no A Caminho da Luz, comprova o que Darwin falou. Tiveram um ancestral comum, mas um não derivou do outro. E assim continuou a caminhada. Mas
O antrópode, ou o homem primitivo, tinha um diferencial, não é? Ele foi, será que o pensar? Porque o homem pensa? Não, porque já foi comprovado que os cachorros pensam, que até os golfinhos pensam, que até determinados animais têm até reações através de uma certa pensamento. Então eles pensam, não como ser humano, mas é comprovado biologicamente, geneticamente, através da biologia, que animais pensam, não igual o ser humano. Então, o que difere a raça humanoide dos animais? A força de vontade de evoluir. Os humanos, seres humanos, humanoides, nós temos força de vontade de crescer, de aprender, de aprimorar. Isso os animais não têm. Isso que nos diferencia deles. Se bem que, hoje em dia, alguns até falam assim, nossa, tem alguns animais que são melhores do que seres humanos, né? A gente vive num momento que a gente já está tendo uma crise de identidade. Nossa, será que a gente não está regredindo? Porque tem certos irmãos que estão fazendo certas coisas que não é possível. Meu cachorro é mais bonzinho do que o fulano. Mas nós vamos mais para frente, através do estudo, esclarecer isso. E aí, com as primeiras vidas, quando o homem, o primeiro antrópode, começa a ter os espíritos primitivos começam a habitar o orbe terrestre, era necessário dar mais um passo. Aí, existe um planeta chamado Capela, que estava numa fase igual a gente está passando agora, e no livro Exilados de Capela, fala que esse pessoal foi convidado a sair daquele planeta. Foi convidado a se deslocar dali, visto que naquele local em que eles estavam ali, já não comportavam mais as suas características. Passaram para regeneração. E eles já não haviam mais capacidade. Mais ou menos o que a gente está passando agora. Não sei se vocês já ouviram que estamos passando, mudando de provas e expiações para regeneração. Então, vários irmãos falam que, apesar de terem despertado agora, infelizmente já não vão poder mais habitar no orbe terrestre. Estão sendo convidados a se dirigirem a outro local. E aí Jesus acolhe esses irmãos. Jesus recebe esses irmãos. Envolve eles com carinho, com amor. Lhes dá toda a segurança que, assim correspondida à missão, pagariam suas dívidas com suas consciências, com as leis de Deus, e teriam a possibilidade de voltar, regressar novamente. Isso é um grande estímulo, não é? Imagina pra gente, hoje é o dia da seleção do CELC. Vai decidir quem vai continuar vindo aqui e quem não vai vir. Quem não poder vir mais vai ser triste, não é? Ah, eu não vou poder mais estar lá. Ah, Jesus, como era tão bom aquele espaço, as pessoas, eu me sentava tão bem, eu sentia confortável, era um carinho só, mas eu não estou podendo mais. Aí você vai para outro lugar, você chega lá desanimado, aí chega alguém e fala para você, o presidente daquela casa, ó, se você me ajudar a organizar a casa, você vai ter a possibilidade de voltar para lá. Gente, não vai ser bom? Tu vai se esforçar? Não vai dar vontade de limpar a casa todo dia? Precisa vir os domingos? Não, quero vir as segundas também. Não precisa, criatura. Vamos pagar seu débito aos poucos. E você, se puder, vai passar a madrugada no centro. E foi a mesma coisa com esses espíritos. Gerou neles uma alegria, uma satisfação. E aí nós vamos ver nascendo aos montes de raças e se espalhando.
Assim como o livro está aqui, as primeiras raças habitáveis eram de amarelos e negros e foram se espalhando por todo o planeta. E se espalhando, e foram se criando a Índia, a Grécia, a China, a Europa, foram se espalhando. Os egípcios, que coisa, né? Eles construíram pirâmides, tiveram grandes estudos, porque se alimentava neles um sentimento de volta muito grande. Como eles falavam de astrologia, como se falava sobre voltar. E é muito interessante que nessas raças, como diz Emmanuel, começou a história de um Messias que viria no futuro, porque ele já trazia isso no bojo. Os Vedas, os Upanishads na Índia, que foram os primeiros espíritos de capela que estiveram ali. Tanto que os Vedas, eles cultuavam a reencarnação com muita facilidade. Já traziam no seu bojo toda a verdade do sua vivência no outro planeta. Então começaram a espalhar essa verdade. De um dia vi um ser de luz, o Messias, o governador, aonde seria muito esperado por todos. Então, isso foi implantado e todos eles conseguiram êxito nas suas missões, não foi? Não. Nem todos conseguiram. Infelizmente, nem todos eles tiveram êxito. Por quê? Kardec, uma vez, disse que estava já estudando, já aprimorando a doutrina espírita com as perguntas. Ele soube que um passarinho morreu. E aí, ele foi para a reunião mediúnica, por uma pessoa de sua confiança, e ele evocou o espírito do passarinho. Pasmem vocês, o espírito do passarinho deu comunicação. E ele falou que ele estava bem, sentindo saudade, que ter desencarnado foi difícil para ele. E aí acabou aquilo, Kardec se reúne numa bem mais séria, onde tinha um espírito de muita luz que coordenava aquele trabalho e que ele tinha respeito e tinha ligação por esse espírito. E assim que o espírito dá passividade, ele diz: meu irmão, como é que pode isso? Um passarinho? Você está brincando comigo? Mais ou menos assim, do meu jeito que ele deve ter falado. Falou de um jeito muito mais educado e categórico, mas do nosso popular seria: como é que você faz isso comigo? Um passarinho da comunicação. E aí o Espírito Superior disse para Kardec: aí, entre vocês, encarnados, tem pessoas ruins? Tem. Tem pessoas que falseiam, são trambiqueiras? Tem. Tem pessoas más? Tem. Então, Kardec, quando elas morrem, vocês acham que ela vem para onde? Então, a sua primeira lição, quando tiver uma comunicação, observe, não acredite no absurdo. Observe, se eduque, por quê? Todos esses espíritos continuam com as suas más tendências. E dali em diante ele começou muito mais a trabalhar, a se dedicar. Mas o que Kardec aconteceu foi a mesma coisa que vieram espíritos para cá que, quando nasceram, reencarnaram, eles tinham prometido no plano espiritual, mas quando começaram a vivenciar, foi outra coisa diferente. Na Índia, criaram as castas, começaram a separar lá o povo. Você é os intocáveis. Não sei se todo mundo viu, né, a novela. Tinha uma novela então que tinha lá esqueci o nome deles agora, Dalits, não é isso? Não podia, e criou toda aquela coisa da novela, de romance do Dalit, porque o Dalit era excluído, não pode, e ó, isso aí nem pensar.
Esses espíritos conseguiram voltar logo para a capela e conseguiram resolver a sua missão? Não. Porque eles ainda não tinham um nível grande de conhecimento, um nível de moralidade que conseguisse superar as suas fraquezas. Engraçado, né? Isso me faz lembrar uma coisa. E a gente? Nós somos assim também, né? Quando estamos lá no plano espiritual, nós tomamos a tendência, a gente diz, não, agora vai ser diferente, eu quero melhorar. E aí quando a gente reencarna, aí os espíritos começam a empurrar a gente entra, Santo Espírita, vem para o céu, que começa a estudar, aí vem um irmãozinho e fala, olha, está precisando de um trabalho, aí você, eu não posso não, estou ocupado. Mas então tem sábado de manhã, sábado de manhã, eu trabalhei a semana toda, sexta-feira à noite, vou tirar um soninho. Então vem sexta-feira, mas sexta-feira à noite, olha, eu pego o BRT, eu pego o trem, eu trabalho longe. Então, domingo de manhã tem um trabalho, domingo de manhã é da família. Domingo à tarde está sol, não posso. Ou vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. Aí você, agora eu quero, aí aumentou falando com você, agora é tarde, irmão. Eu estou te chamando aqui, tu está aqui nas zonas obscuras, porque é onde você... Eu desencarnei? Como assim? Irmão, passou do tempo. Você ficou de maduro, desencarnou. Então, a gente faz a mesma coisa, promete, quer vir com todo mundo para pagar logo a dívida, mas quando a gente reencarna, é chamado compromisso, a gente foge. A gente arruma 1000 dificuldades, porque não posso, é horário, está chovendo, chove muito, não posso não, está chovendo, eu não sou de açúcar, mas eu posso ficar difícil para mim. Então, com eles aconteceu a mesma coisa, mas a gente vai ver que tudo foi se encaixando, e aí vem os israelitas, os judeus, assumem por terem tido um único Deus, por acreditarem no único Deus, então vem naquele povo a possibilidade de espalhar Jesus, daquele povo bondoso, amável, né? Caridoso, aceitou Jesus e espalhou a paz por todos os lugares. Como dizem meus sobrinhos, tio, só que não, né? Eles fazem muito isso, tio, só que não. Então vamos lá. E eles pegaram, acharam que seria um Messias que desceria numa carruagem de fogo, destruiria todos os inimigos dele, daria um cajado de luz para eles e falou, agora vocês mandam na terra. Olha que beleza. É judeu, continua, não é judeu, manda embora. E foi todo aquele percurso que nós vemos, que Jesus vem, traz a luz, acolhe a todos com seu amor. E é tão interessante Jesus na sua vinda, que muitos livros falam que nós não temos noção de quem é o Cristo. Às vezes a gente ainda tem Jesus, aquele irmão que falou coisas boas, que pregou o bem, que trouxe a paz e que morreu na cruz. Aquele ser de carne. Nós não temos noção da grandeza do Espírito que é o governador da terra. Aquele que disse assim, venha até mim, porque meu fardo é leve, meu jugo não é pesado. Vos lhes aliviarei. Só me chamar. E às vezes a gente não tem noção da potência, da força desse ser, ao ponto de conhecer tudo a nível de física, química e biologia. Por exemplo, relatos dele constituir dedos das pessoas, as pessoas deixarem a lepra através da sua magnetização, do conhecimento sobre a manipulação dos fluidos. Um que me chama muita atenção é aquela parte quando ele vai ser preso, em que Pedro vai tentar defendê-lo e corta a orelha do soldado. Ele vai lá, pega a orelha, coloca e ela continua lá.
Não existia superbonde naquela época, nem cirurgia. E ele constitui, as células se unem e não há nem problema de hemorragia. Hoje, às vezes, né, nos nossos hospitais, talvez momentos complicados, com toda a tecnologia, tem hemorragia, uma loucura para conseguir conter, e ele, com a mão dele, evita tudo isso. Então, esse ser com essa capacidade, em que está nos acolhendo e nos dizendo sempre: eu estou com vocês, estou caminhando junto, vai dar certo. É esse ser que levanta no mar agitado e diz para o mar: acalma-te, o mar para. E todo mundo assustado olhando para ele, e ele diz: o que falta para vocês é fé. E até mesmo tem um senso de humildade incrível, que com todo o conhecimento dele, com tudo que ele sabe, com tudo que ele nos mostrou, ele diz: vós sois deuses, podereis fazer tudo que eu faço e até muito mais do que eu faço. Gente, se fosse a gente, olha, um dia tu vai aprender. Eu vou aprender mais do que você ainda, né? Porque eu vou estar sempre à frente de você. No aluno, aprendendo mais do que o mestre, eu não sei não. Mas se você aprender, eu vou estudar mais porque eu vou saber mais do que você. Eu tenho mais idade, você está começando agora. Então nós temos ainda isso. E ele mostra a sua humildade, o seu amor, que no seu último momento, Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O tamanho do amor, do carinho desse Espírito, governador da Terra, do orbe terrestre, em que, com todos os seus amigos, toda a sua luz, nos deu a oportunidade, seja como encarnados ou como desencarnados, a estar aqui nesse planeta, para fazer diferente, para seguir o caminho diferente. Por isso que esse livro proposto para a noite de hoje, A Caminho da Luz, nada mais é do que despertar a nós a nossa caminhada para a luz. Despertar quem nós somos, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Saber que não somos seres de carne, somos seres em transição, caminhantes na evolução. Estamos mais ou menos agora como Alessandro, Alexandre, José, Antônio, Maria, mas daqui a pouco voltamos a ser de novo desencarnados. E numa próxima vida outros nomes, mas é a nossa essência. Nossa essência precisa ser mudada. Precisamos entender que o momento é de reforma. Reforma nossa, através dessas ilustrações, dessas indicações, desse conhecimento passado por Emmanuel, é a demonstração que nós caminhamos. Hoje somos melhores do que ontem, e amanhã seremos mais. Aqueles que dizem para nós: está tudo perdido, o mundo vai se acabar, não conhecem nada sobre Deus, desconhece sobre Jesus, nem sabe sobre as leis naturais, as leis universais. Como pode nós, através daquele vídeo mostrado no início, míseras poeirinhas, o planeta, que se for ver a gente nem conta, mísera poeira na imensidão do universo, achar que vamos ter poder de acabar com um planeta? Não vamos. Os espíritos superiores, puros, que governam o universo, nebulosa, Via Láctea, nosso sistema solar, o orbe terrestre, tem passos à nossa frente, sabe muito mais do que nós. Antes de nós pensarmos em fazer, eles já estão contrafazendo. Quando nós vamos fazer, eles já agiram há muito mais tempo.
Eu me recordo de um estudo em que disseram que queriam chegar na Lua, não é? O homem tinha essa vontade. E só chegou na 13ª vez, com o Apolo 13. E se perguntou, nossa, levou 13, por quê? E aí os espíritos respondem, porque antes o que o homem queria era chegar lá para colocar mísseis, para destruir seus adversários, inimigos. E Deus não deixa isso. Quando ele foi para Apolo 13, a 13ª, era porque ali estava a vontade de compartilhar e partilhar o lugar, o conhecimento sobre aquele lugar. E aí foi lhe dada a oportunidade. Então nada foge à vontade de Deus, nada está em desequilíbrio. Quem Ele é? O que Ele fez por nós? E o que a gente pode contribuir com esse ser amável? Uma vez perguntávamos a um amigo, como seria a nossa vida? O que nós estávamos fazendo? Se estávamos certos, se estávamos errados, que caminho tomar? E o amigo nos disse, não se preocupe com isso, porque todo aquele que deixa Jesus nascer em seu coração, a luz jamais se apagará. Que Jesus nasça em corações de vocês, tanto vocês encarnados como os desencarnados, e que recebam essa luz espalhando para onde quer que forem, que sejam cartas vivas do Evangelho, levando luz e paz aonde precisar. Muito obrigado por tudo e uma boa noite. Nós agradecemos ao nosso irmão pelo trabalho da noite. Possamos então, elevando o pensamento ao alto, receber essa energia que aqui se encontra já há muito tempo, através do trabalho dos amigos espirituais, que neste momento nos pacificam, nos fortalece para a caminhada, para as dores, para tudo aquilo pelo qual precisamos passar, mas que com o amor de Jesus, com a sua presença em nosso coração, podemos caminhar de forma muito melhor. Que possamos receber do alto as melhores vibrações de amor para o refazimento de todas as nossas angústias e de nossas dores. E que possamos também daqui direcionar para a humanidade inteira, para todos aqueles que neste momento se encontram incapazes de reagir, sem força, sem coragem, que daqui deste local seja direcionado a eles o bálsamo de amor que pacifica e que fortalece. Que a tua luz e a tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, graças a ti, Senhor. Nós agradecemos a todos, que todos possam ter uma excelente noite, um excelente final de semana. Muita paz a todos. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online,
às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.